Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo De Olho no Texto. E hoje a gente vai falar sobre um texto muito importante, muito atual, mas que foi escrito pelo Freud em 1919. Deve-se ensinar psicanálise nas universidades? Então eu quero trabalhar um pouquinho sobre esse tema e sobre esse texto, escrito pelo Freud e que ainda hoje fala diretamente a nós. Freud escreve esse texto justamente para poder trabalhar um ponto crítico que estava sendo vivenciado naquele momento, sobre a possível inserção da psicanálise no contexto universitário. Aqui, o Freud, diante de uma crescente popularidade da psicanálise, mas também de uma ainda grande resistência a ela, ele se debruça para poder conversar, explicar sobre a questão da transmissão da psicanálise no contexto universitário, como o ensino formal dessa disciplina emergente. Esse texto, escrito em 1919, foi em um período onde a psicanálise já tinha conquistado um espaço muito importante no cenário europeu, principalmente ali na Áustria e na Alemanha. Mas a gente sabe que mesmo com o seu crescente reconhecimento, havia uma forte resistência tanto acadêmica quanto científica ainda à psicanálise, pois os métodos e conceitos psicanalíticos, eles desde sempre se distanciavam do rigor empírico defendido por outras ciências da época, como por exemplo a biologia, a medicina tradicional e outros. Freud, então, ele inicia o nosso texto reconhecendo a importância de se discutir a psicanálise se deve ou não ser ensinada na universidade. Ele ressalta que a universidade é o local onde o saber científico é desenvolvido e transmitido, sendo fundamental que a psicanálise encontre o seu lugar nesse meio. No entanto, Freud, de fato, está consciente dos desafios que essa inserção ela vai enfrentar, principalmente a resistência dos acadêmicos e o preconceito existente contra as novas ideias, desde sempre, especialmente aquelas que destabilizam visões já pré-concebidas. Então, a psicanálise observada pelo Freud no contexto universitário mostra para a gente inicialmente que há uma grande dificuldade de se inserir a psicanálise nesse contexto, uma vez que ela vai enfrentar outras disciplinas contrárias a elas e que estão fundamentadas em visões e em uma estrutura pré-concebida, uma estrutura que será destabilizada com a presença da psicanálise. E a gente sabe, a gente experiencia ainda hoje, a partir dessa compreensão, a dificuldade de se perceber e de se inserir a psicanálise como ela deve ser inserida, como ela deve ser feita, por ela destabilizar muitas questões ou algumas disciplinas que estão, vamos dizer assim, estabilizadas em pensamentos pré-concebidos a partir de uma ideia de experiência empírica. Mas Freud também ele vai salientar nesse texto a necessidade de um ensino adequado para a psicanálise. E ele expressa sua preocupação com os riscos de um ensino improvisado. Então ele vai alertar sobre o perigo de se vulgarizar a psicanálise, reduzindo a uma técnica superficial. E desde o começo, esse sempre foi um grande medo do Freud, para que a psicanálise, então, não se torne uma espécie de técnica superficial, uma disciplina desprovida de rigor técnico e de uma prática clínica profunda, uma vez que a psicanálise ela surge justamente dessa técnica. Ela surge realmente do encontro do paciente histérico, neurótico, com o seu analista e a possibilidade de ser analisado via discurso. Então, para Freud, o conhecimento psicanalítico ele não pode ser de maneira nenhuma transmitido de forma rasa, mas ele deve estar ligado a uma compreensão profunda da natureza humana e de todos os seus conflitos inconscientes. E como pensar o inconsciente no contexto de disciplinas fundamentadas em aspectos pré-concebidos? É basicamente você excluir o inconsciente, é basicamente você pensar fora dessa capacidade subjetiva da matéria. Então, um ponto crucial no texto é a ênfase de Freud sobre a qualificação necessária dos professores que se dedicam ao ensino da psicanálise. Segundo Freud, não basta que o professor possua um conhecimento teórico, é indispensável que ele tenha uma prática clínica, uma vivência analítica e um conhecimento profundo dos processos inconscientes. Freud afirma que o professor de psicanálise ele deve ser, primeiramente, um analista qualificado, que tenha se submetido à análise pessoal em primeiro lugar, pois somente assim ele seria capaz de compreender e transmitir o conceito analítico. Freud não estabelece uma relação importante.
sobre a necessidade de se estar fazendo análise, sendo então, enquanto professor, enquanto analista, o primeiro analisado. Além disso, Freud vai explorar e discorrer a importância fundamental da prática clínica no ensino da psicanálise. E a gente sabe que a teoria ela não pode ser ensinada de maneira dissociada da prática, o que num contexto universitário a psicanálise não teria tanta aplicabilidade, uma vez que essa experiência ela não pode ser vivida de uma maneira experimental. Ela é uma experiência única, tal como a arte, que não pode ser reproduzida e que ela não terá conceitos ali pré-estabelecidos para que eles sejam reproduzidos pelos alunos em laboratório. Então a gente tem uma grande dificuldade. O Freud, em 1919, já vem trabalhando esse contexto. Além da importância da psicanálise na formação médica, o Freud ele vai dar respostas fundamentais aos críticos da época em relação à psicanálise. Ele argumenta que a resistência acadêmica em relação à psicanálise é, em grande parte, decorrente de uma defesa contra a própria revelação do inconsciente. Então Freud ele aqui mexe mais uma vez de maneira contracultural com os acadêmicos da época, dizendo de que aquela resistência à psicanálise no contexto universitário ela tem que ver na verdade com aquilo que está por trás, aquilo com que eles realmente desejam, se defendendo dessa matéria, dessa técnica tão importante. Freud ele ataca de uma maneira muito direta, muito, vamos assim dizer, pesada aos que estão ouvindo. Além disso, Freud também vai destacar que a ciência deve estar aberta a novos conhecimentos e que a psicanálise, apesar da sua natureza distinta, ela é uma ciência em desenvolvimento e, como tal, ela merece sim um espaço no contexto universitário, mas não como a universidade formava e ainda hoje forma. Para concluir, Freud faz uma defesa vigorosa da inclusão da psicanálise no ensino universitário, reconhecendo tanto os desafios quanto as necessidades envolvidas. Ele entende que há uma importância da inserção no contexto universitário da psicanálise, mas ao mesmo tempo ele ataca o modo pelo qual antes queriam inserir a psicanálise e até hoje tentam fazê-la de um jeito que ela não deve ser feita. Então, desde 1919, Freud levantou uma questão tão importante e crítica sobre o debate à psicanálise como uma disciplina dentro do contexto universitário. Existe a possibilidade, mas não como esses detentores políticos da pseudo-verdade querem.